Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Vou trabalhar com você nesta aula. Português instrumental relacionado a termos técnicos da enfermagem. Vamos lá? Bem, você vai trabalhar então no seu material específico, a parte de português instrumental, os termos técnicos relacionados à enfermagem. Nós temos então algumas questões relacionadas ao português que vai muito além da compreensão, interpretação, escrita e também, obviamente, as questões ortográficas. Mas é importante que a gente tenha o entendimento bem mais amplo, porque na prática profissional da enfermagem nós vamos trabalhar com termos técnicos específicos da área da saúde. E é importante que você conheça agora, como estudante, depois como estagiário e posteriormente como profissional, esses termos técnicos, porque a partir deles você vai interpretar também algumas questões importantes para escrever no processo de evolução dos pacientes. O conhecimento, então, da língua portuguesa ele é essencial para que a gente faça uma boa evolução, uma boa escrita do relatório de enfermagem. Isso vai contribuir e muito para os outros profissionais que vão ler o que a gente escreve na evolução de enfermagem, ok? Na evolução de enfermagem que a gente faz no prontuário médico, o nutricionista vai ler, o psicólogo tem acesso, o médico tem acesso, o fisioterapeuta vai ler, para que cada um deles faça uma estratégia, talvez, de ação preventiva ou corretiva relacionada ao tratamento específico daquela especialidade de saúde. Então é importantíssimo que você conheça os termos técnicos, compreenda também a história do paciente, porque às vezes o médico vai escrever uma terminologia, o enfermeiro vai escrever uma terminologia, e a partir dessa compreensão dos termos técnicos você já vai entender de maneira mais ampla o que quis dizer com aquele termo técnico. E é importante que a gente interprete, e a evolução também servirá também para outras pessoas interpretarem o prontuário médico e a prescrição médica. Na enfermagem, então, a comunicação escrita ela faz parte do processo de enfermagem. Nós temos uma resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem específica para anotações de enfermagem. Você vai trabalhar isso em sala de aula com o seu professor ou professora. E é importante que ele fundamente no seguinte sentido: os aspectos éticos e legais, os registros e assistência de enfermagem, e está relacionado também com a qualidade da assistência, ok? Porque a gente acaba anotando o quanto de urina que esse paciente, por exemplo, drenou ou eliminou naquele plantão que você esteve trabalhando, ok? E a gente traduz isso numa forma de um termo técnico: poliúria, oligúria, anúria, por exemplo, tá bom? Então o domínio do português ele vai além da ortografia, mas ele vai também em relação à interpretação, clareza, concisão e precisão no assunto que a gente vai desenvolver. Bem, por que é importante então? As falhas gramaticais, a falta de exatidão e clareza vai trazer aí um processo de interpretação muitas vezes errônea sobre a evolução de enfermagem. E quando estão incompletos as evoluções, comprometem a segurança do paciente. Tenha sempre em mente: o que você escreve deve refletir a realidade do atendimento que foi prestado para aquele paciente naquele plantão, tá bem? Outras questões então. Sobre os termos técnicos de saúde, eles são expressões referentes a ações, procedimentos, o estado clínico do próprio paciente, etc. E também algumas coisas ou ações exercidas por você, profissional da área da saúde e da enfermagem, no decorrer aí, principalmente do plantão que você executar. Por que é necessário então conhecer os termos de enfermagem? Para que o profissional faça um trabalho eficiente e trabalhe de maneira conjunta com os outros profissionais da área da saúde. Então já pensou em não conhecer bem as terminologias que são usadas no dia a dia da enfermagem? Por exemplo, a atuação se torna bastante complicada. Se você não entender o que o médico escreveu, porque ele escreveu em forma de código ou de terminologia, aí você vai ter que, obviamente, perguntar para outra pessoa ou até mesmo pesquisar para tentar compreender melhor aquilo que aquele outro profissional escreveu. Porém, você já conhecendo, você já vai saber do que se trata. Vamos lá. Como é que se constrói então um termo técnico? O termo técnico ele pode se dar pela origem da palavra, geralmente as palavras gregas, ou pela formação de palavras, tá bem? Nesse sentido, então, a gente tem o nome do órgão, região do corpo, o prefixo, o sufixo desse termo técnico, e a gente pode ainda ter siglas e abreviações. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, de termo técnico. Histerectomia, tá? Histerectomia, eu fracionei aqui para você entender. O prefixo hister, ele significa uma região, e o ectomia significa uma ação.
ok? Na maioria dos termos vem dessa forma, local e ação. Mas pode aparecer de maneira invertida também, ação e local, tá bem? Então, o prefixo aqui, ele refere-se ao órgão, no caso o útero, e esse termo aqui, ectomia, ele se refere a um procedimento. Esse procedimento, ele é um procedimento de ablação, retirada. Então, o que significa esterectomia, Evandro? Esterectomia é um procedimento cirúrgico onde consiste-se na retirada do útero, ok? Da mulher. Esse é um procedimento cirúrgico. A mulher vai ficar sem útero? Sim, vai ficar sem útero. Esse é um procedimento. Geralmente é feito em processos aí patológicos, tá? Então nós temos aqui o prefixo e o sufixo. Ficou mais claro para você? Vamos para outro exemplo? Esplenectomia. É a mesma lógica, tá? Então eu tenho aqui o espleno, que se refere a um órgão do nosso corpo, que é o baço, e megalia, esplenomegalia, megalia é aumento, mega, grande, tá? Então eu tenho aqui um aumento do tamanho do baço, que é um processo também patológico. Então eu tenho meu prefixo e o sufixo, tá? Aqui um outro exemplo de siglas e abreviações. EDA, que significa endoscopia digestiva alta. Outro exemplo, ECG, eletrocardiograma. ITU, infecção no trato urinário. EAP, edema agudo de pulmão, por exemplo. Então, o fato de escrever sigla e também escrever termos técnicos, um relatório de saúde, de enfermagem ou até mesmo médico, a gente economiza aí caracteres e, obviamente, otimiza a leitura e também a compreensão das pessoas. Então, nós temos aí vários prefixos, tá? Não vou ler todos, você tem eles no seu material justamente para a gente trabalhar essa sala de aula. Mas nós temos aqui, por exemplo, abdomino, que significa abdômen, ântero, que é direção ou posição, brade, que significa lentidão, tac, que significa aceleramento, ok? O eu geralmente significa o normal, eupneico, respiração em quantidades normais, por exemplo, ok? E nós temos ainda de prefixos, laparo, que está relacionado com a parede abdominal, oto, ouvido, nefro, rim, por exemplo, oligo, pouco, poli, muito, oftalmo, olhos, né? O oforo, que significa ovário. Nós temos aí salpingo, as trompas, por exemplo, femininas. E de sufixos, nós temos aí plastia, que é uma correção, rafia, sutura, tomia, que é uma nova abertura, scopia, que é visualização. Então nós temos aqui um exemplo, hipoglicemia. Quais são as lógicas? Nós temos então o prefixo hipo, que é baixo, então abaixo do normal, e glicemia, que está relacionado com a quantidade ou níveis de glicose no sangue. Nesse sentido, lembre-se que os termos técnicos, eles geralmente estão aqui classificados com um prefixo e com um sufixo. Um local ou uma ação, ou um local e uma ação. Bem, nesta aula trabalhamos os termos técnicos e as terminologias relacionadas à área de saúde e enfermagem. Espero ter contribuído no seu aprendizado e aguardo você na próxima aula.